Salve, porcolistas! Estamos de volta, hein? Chegando com mais uma edição do podcast Porcolistas, o podcast palmeirense mais querido desse Brasil, para falar das últimas novidades do nosso Verdão Alviverde Imponente, como vocês podem ver aqui, ó. A galera tudo trajada com o manto alviverde para falar um pouco mais do Palmeiras. Aqui comigo, Michelzinho na voz, na apresentação, nesse podcast 25, com mais dois comentaristas de peso para falar tudo sobre o nosso Palmeiras. E hoje tem muito assunto legal nesse podcast, fica aqui com a gente até o final que você não vai se arrepender. Mas antes de começar a falar dos temas, queria apresentar quem vem comigo na voz hoje, nos comentários, nesse podcast 2.5. Primeiro, vocês já conhecem esse rosto bonito, aqui do meu lado direito, Marcelo Fonseca, Celinho, nosso integrante fixo, cara carimbado aqui no nosso podcast, o guru do Palmeiras atual. Celinho, bem-vindo mais uma vez, meu irmão. Fala aí, Michel, da hora, mais uma vez aí, gente. Agora com mais um convidado aí, Bruninho. E prazer, mano. Tamo junto. Vamos falar do Palmeiras aí de novo. Sempre. Como o Celinho já deu a deixa, hoje nós temos mais um convidado especial. Esse podcast Porcolistas pós-pandemia tá muito diferente, como vocês já viram. Estamos colocando a cara para jogo. E a cada 2 ou 3 podcasts estamos trazendo participações especialíssimas para enriquecer a nossa discussão. Hoje, como o meu brother Celinho já adiantou, temos mais um convidado especial, que é o Bruninho, aqui na minha esquerda, mais um palmeirense fanático pelo Verdão que veio agregar seu conhecimento puro da história do maior campeão nacional do país. Bruninho, é isso aí. Valeu aí, pessoal, por estar participando aí. É um prazer imenso, como eu falei aí, prazer conhecer você, Teló. O Celinho eu já conheço, né, meu primo. O Giffer também eu conheço. E mais pra frente, se Deus quiser, vou estar conhecendo os outros aí. Valeu, hein? Amém! Deus quer! E aquele abraço, já que o nosso Bruninho disse, para aqueles que não puderam estar aqui com a gente hoje, para os nossos outros integrantes, Fernando Giffer, tchau e benção, Rafael Brutão, saudades, meu velho, mineiro, tamo junto. E para todos aqueles que nos acompanham, aquele beijo, aquele abraço, fiquem com nós. E como eu falei, hoje tem muito assunto bacana para falar do Verdão. E como não poderia ser diferente, vamos começar falando um pouquinho dos últimos jogos que o Palmeiras fez pelo Campeonato Brasileiro 2020 pós-pandemia. Começando então, primeiro tema do dia, da noite no caso, falando aí um pouquinho do jogo do Palmeiras contra o Atlético Paranaense na última quarta-feira, em que o Verdão foi enfrentar o Furacão e cá entre nós. Que joguinho de dar sono, meus amigos. Credo, Deus me livre. Coisa horrível, 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 na minha modesta e humilde opinião. Uma coisa medonha, horrorosa, ridícula e todos os sinônimos possíveis para jogo feio. Feio com força. Como diria a galera lá do meu interior, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Ruim, ruim para mais de metro. Ruim, ruim, ruim. Mas hoje eu tô aqui só para apresentar e levantar a bola para a galera vir descendo porrete. Com os elogios, se for possível nesse jogo, eu acho praticamente impossível, mas vamos lá. Começando pelo Celinho, nosso veterano da casa fazendo as honras. Celinho, o que só você viu nesse jogo, além do resultado, esse 1-0 que está entre nós, na Bacia das Almas, mas na sua opinião, como você avalia o desempenho do Palmeiras nesse jogo contra o Furacão? Foi uma vitória justa ou não? Um jogo de sono que deu? Talvez o empate fosse o mais esperado e essa vitória saiu até melhor do que a encomenda, cara. Como você avalia esse jogo contra o Furacão? Foi um Palmeiras de fato
que não entrou em campo, como se não tivesse entrado em campo? Diz aí. Fala aí, mano. Então, o que só eu vi não, né? O que todo mundo viu, porque não dava pra ver outra coisa a não ser o futebol ridículo do Palmeiras, né? E, enfim, a vitória eu acho que ela saiu, claro, foi um detalhe, mas muito porque o time adversário também jogou pior. Aliás, jogou igual o Palmeiras, né? Mas então aí deu para ficar ali mais ou menos equilibrado o confronto e o Palmeiras acabou que levando uma vantagem no final, porque o jogo todo praticamente o Palmeiras deu duas finalizações até os 40 minutos do segundo tempo. Aí depois entrou o Veiga, ele conseguiu, se não me engano, chutar duas bolas antes de fazer o gol. Ele conseguiu finalizar duas vezes. E nesse período que o Palmeiras estava melhor na partida, ainda conseguiu achar um gol que foi um gol ali, um rebate, né, monstro ali, um erro gigantesco da zaga do Atlético, na minha opinião, espalharam, e a gente soube aproveitar, foi um gol achado mesmo. Né? Falar que é justo, cara, ou não, isso daí é coisa do futebol, né? Futebol não é justo, na verdade. Então a gente ganhou, tem que comemorar mesmo, mas foi válida, foi muito válida a reclamação da torcida, porque eu acho que a gente não pode viver só de resultado, entendeu? Então, cara, o que eu vi foi o que todo mundo viu, mano. Foi um jogo horrível, né, do Palmeiras. Então, acho que o Palmeiras achou um gol ali no finalzinho, inesperadamente, numa falha, na minha opinião, da zaga do Atlético, que a bola rebateu ali, ninguém conseguiu tirar e a gente achou o gol. Na verdade, era o melhor momento da gente na partida, né? O final do jogo ali, que o Veiga entrou, conseguiu chutar duas bolas antes de fazer o gol, né? E mesmo com a vitória, o time foi muito cobrado por causa disso, por causa do futebol que jogou horrível. E foi válida essa cobrança, eu achei que foi válida, né? Eu sei que a torcida organizada foi lá no aeroporto, mas o que pesa também são as redes sociais, né, cara? São os comentaristas de TV que corneta e tal. Então, acho que tudo isso pesou muito para dar aquela pressão no time, né? Para o time tentar melhorar no próximo jogo, que foi o jogo de ontem, de São Paulo. É isso aí. E contra o Santos, né, velho? Você quis dizer. Ô, mano, foi lá no Morumbi, eu confundi. Eu entendi você falar em São Paulo. É isso mesmo, foi São Paulo contra o Santos no Morumbi. Não, com São Paulo, Santos é tudo freguês. Tudo peguei. Não tá errado. Errado não tá, né? Como dizem. Mas é isso mesmo. Palmeiras venceu essa partida. A gente vai falar desse outro jogo no clássico contra o Santos daqui a pouquinho. Mas antes, quero virar a chave e falar um pouco com o Brunão. O Brunão também fazer seus comentários, suas análises sobre essa partida contra o Atlético Paranaense, para ver se ele tem alguma visão diferente, alguma análise diferente. Brunão, antes de você acrescentar seus comentários, eu queria complementar com mais uma pergunta. Além de você dizer para nós qual foi sua avaliação sobre o jogo, se na sua opinião o Palmeiras de fato jogou mal, que eu acredito que sim, mas eu queria acrescentar mais uma questão. O Rafael Veiga foi o autor do gol contra o Atlético Paranaense e é um cara no qual o Luxemburgo e outros treinadores já vêm insistindo faz tempo, né, dando oportunidades no meio, e ele não vem rendendo o esperado, como nós, torcedores, gostaríamos, talvez até como ele próprio gostaria. Na sua opinião, também, você acredita que talvez seja a hora de colocar o Rafael Veiga para esquentar o banco um pouquinho e tentar dar oportunidade para uma outra formação ou talvez para uma outra peça, ou não? Na sua opinião, o Lucha está certo em insistir nesse cara, assim como insiste no Lucas Lima também, por exemplo? Cara, eu sou um dos torcedores menos corneteiro, eu acho, de verdade. Mas, cara, até eu mesmo, com esse jogo contra o Atlético aí, eu sei que foi feia a coisa. Mas eu procuro tirar coisas boas de cada jogo, né? Eu acho que, o Palmeiras já tava vindo de uma pressão, né? Dos dois últimos jogos ter sido feio e outra coisa de não ter ganhado de time da Série A, né? Que eu acho que a mídia aproveita para colocar essas questões também para acabar meio que desestabilizando o time. Porque se a gente for ver, tava colocando essa questão, né? De que não ganha de time de Série A. Mas nós tava jogando Paulista. Então, tipo, tem muitos times do Paulista que não é da Série A também, né?
Mas, beleza, tudo certo. Então, eu acho que pelo pessoal os caras tá jogando contra o Atlético Paranaense, com aquela pressão toda, acaba sendo mais difícil mesmo jogar, né? Então, eu acho que o mais importante é que a gente ganhou, né? Do Atlético, mesmo chorado. Tanto que depois a gente vai falar disso, mas esse jogo contra o Santos acabou sendo mais leve, né? Em questão da jogabilidade dos caras e tudo mais. Agora o Veiga, cara, falando do Veiga, eu acho que já deu para ele também, cara. Ele entrou aí umas partidas e o que eu acho que ele faz melhor é o chute, e nem isso ele estava acertando mais. Eu já vi umas 3, 4 furadas dele aí de bola que, meu, teve umas que era chance clara de gol na pequena área que ele tava furando a bola. Isso, para mim, todo jogador que treina todo dia, para mim é meio que imperdoável você errar tanto assim, né? Igual ele tava errando. Eu acho que tem que dar mais uma oportunidade pro Alanzinho, por exemplo, que eu vi ele jogando na base, eu acho ele muito bom de bola, cara. Tô esperando para ver ele jogando. Até agora eu não entendi porque ele não entrou. Estão falando que ele não tá treinando bem, né? Mas eu acho que não custa nada experimentar num jogo, por exemplo, contra o Atlético Paranaense. Eu acho que não custava colocar ele, entendeu? Você tem toda a razão. A gente aqui no podcast, você viu os nossos anteriores, o Celinho também é prova viva disso. Nós aqui sempre falamos, né, do quanto Lucha, Felipão, Mano e todos os outros que passaram, que não deram certo no Palmeiras, deveriam dar mais oportunidade para os garotos da base, em vez de ficar insistindo nesses medalhões que não vem dando certo. O próprio Alanzinho a gente sempre pede aqui, né, e o Lucha, não sei o que acontece, nas últimas entrevistas justifica o não bom rendimento dele no treinamento, né? Teve uma declaração do Lucha que a gente debateu aqui, inclusive, no podcast passado, que a gente, na nossa opinião, acredita que o Lucha até queimou o menino, expondo demais, o menino tinha acabado de perder o pai, e aí colocou muita situação pessoal para jogo, colocando na mídia, e aí quando você joga na mídia, é que nem aquele ditado, né? É jogar no ventilador, e aí você perde o controle da informação. E não somente ele, como o Wesley, também é um moleque que já entrou no Palmeiras e rendeu bem, né? Quando entrou, na partida que entrou, em 5 minutos fez mais do que o Rony, o William e companhia, que não vinham fazendo nada. Então, nós sempre pedimos isso aqui, né? Na nossa opinião, deveria dar mais oportunidade para a molecada da base, porque eles vêm com gás, eles vêm com vontade de mostrar serviço, e aí pode fazer uma sombra, mesmo que eles não sejam titulares a princípio, até porque também você exigir muito do moleque que acabou de subir, colocar ele de titular e já começar a render tudo que o torcedor gostaria, que é você também queima o moleque, né? Mas colocar os moleques para começar a fazer uma sombra, mostrar para aqueles medalhões que tem gente que é com vontade de jogar ali, doido para entrar e mostrar serviço, talvez esses caras comecem a olhar no retrovisor, ver que tem ali um carrinho novinho ali vindo, rasgando pela esquerda, dando sinal de farol, pedindo passagem, talvez os caras comecem a correr um pouco mais. Mas, infelizmente, não sei o particularmente falando o que passa na cabeça desses treinadores mais old school, mais da antiga escola do Brasil. Os caras, eles não têm coragem de peitar os medalhões e também não têm coragem de botar a molecada para jogar, nenhum deles tem coragem de bancar a molecada. Infelizmente, quem sabe um dia isso mude. Mas eu, particularmente, gostaria muito de ver o Alanzinho jogar, não só pelo não bom rendimento do Rafael Veiga, mas principalmente, como a gente também bate muito aqui, no Lucas Lima, por exemplo, que é um cara que não tem explicação, tem talento porque já mostrou no Santos, mas infelizmente pós-Santos ele praticamente não existe mais no futebol, assim como o Ganso também pós-Santos virou um peso morto em todo time que joga, são caras que vêm sempre superestimados e não conseguem render aquilo que se espera. E aí os times não têm coragem de tirar, porque são caras que são contratações caríssimas, e você fala, pô, vou perder dinheiro e colocar ele no banco. Mas, na minha opinião, você está perdendo mais dinheiro deixando ele em campo, porque o cara não rende o que eu esperava, né? Você não consegue ganhar torcedor com isso, o torcedor começa a ficar frustrado, começa a deixar de assistir ou de estádio, né, quando está por dentro. O patrocinador, às vezes, pensa 2 vezes em fazer um merchan com aquela sua peça que seria a sua principal estrela, prefere outro jogador. Enfim, na minha opinião, é uma logística não muito inteligente. Mas, enfim, né, sorte do Palmeiras, ou azar, que nós não somos os gestores da bagaça, senão a coisa seria diferente, pro bem ou pro mal, sei lá, né? Às vezes a gente afunda o time de vez, mas a gente não está no comando do time, infelizmente. Nós estamos aqui no papel de humildes e singelos comentaristas desse Verdão,
que muito nos estressa, pouco nos alegra recentemente, mas nós não vivemos sem. Fazer o quê, né? Mas vocês Igual que deram a mulher, velho. falando aí que o Palmeiras, pouco depois, no final de semana, enfrentou o Santos, num clássico, tradicionalíssimo, centenário clássico paulista, e neste jogo, aleluia, glória a Deus, Senhor, o Palmeiras, enfim, na minha opinião, pela primeira vez pós-pandemia, mostrou um futebol, não digo excelente, porque né, também não é pra tanto, mas um futebol um pouco mais agradável, um futebol um pouco mais próximo do que aquilo que a gente sempre pede. Ainda não está no ideal, no meu ponto de vista, mas é um Palmeiras um pouco melhor, um pouco mais solto, um pouco mais criativo. Que a gente sempre falava aqui que o Palmeiras não tinha criatividade, não atacava ninguém, não machucava ninguém. E neste jogo contra o Santos, eu particularmente vi um Palmeiras um pouco mais de evolução, um pouco mais de melhora e progressão em busca do gol do adversário. Mas nós sabemos que ainda não é o ideal e sabemos que ainda tem muitas coisas a serem acertadas. Dessa vez, Bruninho, eu vou começar com você para querer que você falasse então quais foram as suas avaliações aí sobre essa partida contra o Santos. Você concorda com a minha pessoa e com alguns outros comentários que eu vi por aí, de que o Palmeiras de fato apresentou um futebol melhor contra o Santos do que vem apresentando contra o Atlético? Então, Teló, eu concordo sim. Eu tava torcendo por isso, inclusive, que o Palmeiras não só ganhasse do Santos, mas que também apresentasse um futebol melhor, né? E eu acho que isso mostrou desde os primeiros minutos, já que o Palmeiras começou atacando. O goleiro dos caras tava catando demais mesmo. O Bruno Henrique, eu torci também para que ele fizesse um gol, para ver se voltava o futebol dele, porque ultimamente ele tem estado muito pesado no jogo. Ele deu uns chutes que eu acho que foi bom ali, os chutes dele, mas o goleiro catou, né? Aí no finalzinho do primeiro tempo, a gente com um pênalti lá, conseguiu fazer o primeiro gol, né? Acredito que voltamos no segundo tempo, já para segurar. Eu acho que naquele instante, se o Palmeiras não tivesse tomado o gol, o Palmeiras ia ficar muito retraído. Eu acho que nessa questão até foi bom tomar o gol de empate, porque viu que não vai ser desse jeito, entendeu? Fazer o gol e ficar segurando atrás. Fazer o gol e correr atrás de fazer mais gols, cara. É isso que eu tô esperando mesmo do Palmeiras. E por a gente ter tomado um empate, eles tiveram que sair pro jogo para jogar também. E conseguimos achar o segundo gol. Achar não, né? Que a gente mereceu mesmo fazer esse segundo gol aí com o Patrick de Paula. Exatamente. É claro que eu também, né, quero meu sonho, eu como um bom apreciador do bom futebol arte brasileiro, para quem veio aí da escola de 94, Romário para frente, que pegou na geração de Romário, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e companhia, que via aquele futebol ofensivo, é esse o futebol que eu quero, lógico, o Brasil que eu quero, obviamente, um Palmeiras à la Bayern de Munique, guardado as devidas proporções, que mete 1, 2, 3, 4, 5 e não para, enquanto tiver buraco nas águas, os caras vão metendo gol. É claro que esse é o futebol que eu desejo, mas logicamente está longe da nossa realidade. Mas, de qualquer forma, um Palmeiras cada vez mais ofensivo é o que me agradaria. Mas e você, Celinho? Passando a bola para você, velho. Qual que é a sua avaliação desse jogo contra o Santos? E digo mais, você acredita que nessa partida, enfim, algumas peças, como a gente acabou de comentar, que não vinham rendendo, jogaram um pouco mais? Cara, eu gostaria de queimar sempre a minha língua assim, gostaria de estar sempre enganado assim, mas nessa partida, até o Lucas Lima, que eu acabei de criticar pelo histórico dele no Palmeiras, jogou relativamente bem. Eu vi demais, Celinho, ou você acha que o Palmeiras e algumas peças que não vinham rendendo realmente mandou-lhe bala? Aqui, antes do comentário do Celinho, eu posso falar mais uma coisa rapidinho, por favor? Até duas. Eu gostei bastante, cara, do Ramires também. Apesar de ele ter feito gol contra, eu acho que ele jogou bem, meu. Eu acho que ele, por ele ter feito gol contra, eu acho que ele pensou, meu, eu vou precisar jogar agora, né? Que eu fiz gol contra. Aí eu acho que ele tava dando uma boa saída de bola ali. Só isso mesmo. Só. Bem lembrado. E aí, bola volta para você, Celinho. O que você tem a dizer, então, além do jogo do Palmeiras, quanto dessas peças que parecem ter jogado melhor, lá, Lucas Lima e Ramires? Concorda, discorda ou muito pelo contrário? Não, primeiro
falar das peças individuais aí que vocês citaram, né? Lucas Lima, ele até teve uma melhora nos últimos jogos, não foi só contra o Santos. Ele jogou bem jogou bem assim, naquelas, contra o Fluminense, contra o Goiás e contra o Atlético. Só que se você, comparando com o que ele já tinha feito desde quando ele chegou no Palmeiras, que não foi nada. Então qualquer melhora já, né, parece que o cara tá jogando muito. E não é verdade, não foi isso que eu vi. Entendeu? Ele jogou bem, realmente. Mas eu ainda vi ele errando muito passes, muito. Principalmente assim, ó, o jogo contra o Santos ontem, teve um contra-ataque no final do jogo. Tava 2-1, entendeu? Ele pegou a bola lá pela esquerda do ataque e desperdiçou uma bola fácil, entendeu? Ele não pode perder, porque aí de repente o time toma um gol no final, que nem aconteceu contra o Corinthians. Inclusive contra o Corinthians, na final, aconteceu a mesma coisa com o Rony. Eles pegaram a bola, teve 2 contra-ataques, se eu não me engano, e eles desperdiçaram e tomaram o gol no final, entendeu? E quase colocaram em risco o título, né? Então eu acho assim, melhorou, mas eu não sei se a minha perspectiva ainda é muito abaixo, é muito ruim. Do jogo, é a mesma do que o time joga, entendeu? O time melhorou, mas será que vai manter? Será que vai melhorar ainda mais? Entendeu? Porque é aquilo que o Bruninho disse também, o time entrou um pouquinho mais leve, né? Entrou com uma carga um pouquinho mais sossegada de ter ganho, mas estava com pressão, cara. Tava com pressão. Eu vi o time correndo mais do que correu anteriormente, entendeu? Por quê? Porque os jogadores sabiam dessa pressão. Então tinha que correr, entendeu? Então tinha que jogar, sabia que tinha que jogar, não era só o resultado, tinha que correr mais para apresentar futebol, entendeu? Então por isso que houve essa melhora. Agora, será que vai continuar? Será que vai continuar nos próximos jogos? Entendeu? A minha perspectiva ainda é baixa desse time do Palmeiras. Exatamente, tudo que precisa é de continuidade, né, e regularidade para qualquer time que busca alcançar grandes objetivos na temporada, né? Agora, com essas 2 vitórias que o Palmeiras emplacou, né, como a gente já comentou, contra o Furacão e contra o Santos, o Palmeiras, enfim, deu uma subidinha na tabela. Né? Nós estávamos, até então, lá em quase 10º lugar, antes desses 2 jogos. Agora, com essas 2 vitórias, deu um respiro e chegamos ali no G4, claro, que a gente está no começo de campeonato, não vamos fazer projeção de Libertadores, nada disso, falta muita coisa. Mas o que eu quero dizer é que deu uma subidinha na tabela, um pulinho para cima, para dar aquela respirada, sair um pouco da pressão. Mas concordo com você, Celinho, com o Bruno também, que nesse ponto da pressão, que às vezes me dá a sensação de que os jogadores brasileiros, eles precisam ter a pressão, né, seja de torcida, seja de dirigente, seja de imprensa, para os caras começarem a acordar para a vida. Parece que os caras, enquanto teoricamente acham que está tudo bem, os caras vão naquela maciota, aquele joguinho humilde, sem vontade, parece pelada de domingo, e aí depois, quando os caras sentem a pressão, todo mundo vindo bufando na nuca dos caras, os caras, opa, temos que jogar, senão a gente perde posição. E, pelo time que você joga, pelo salário que você ganha, e pelo fato de você ser profissional, assim como nós em nossas respectivas profissões, você deveria dar o seu melhor sempre. Vai a gente, meros mortais e meros trabalhadores, fazer corpo mole 2 dias seguidos no nosso trabalho, ver se a gente não toma na orelha, para ver se os caras não ameaçam mandar a gente embora. Esses caras têm muita mamata. Eu praticamente bato muito nisso, que o jogador de futebol é mimado. Os caras são mimados, tem muita mordomia, muita regalia, os caras acham que podem fazer o que quiser. Treinador é a mesma coisa. Né? Então os caras precisam acordar um pouco para a vida, honrar um pouco mais essas camisas que eles vestem no Brasil inteiro, mas principalmente a nossa, no caso, né? Que essa camisa que eu costumo brincar ou não, que é a camisa entorta varal, né? Pô, é verdade, é o maior campeão nacional. Os caras precisam dar o sangue, precisam ter um pouco mais de vontade e não ficar esperando pressão da torcida. É claro que a pressão faz parte, guardada as devidas proporções. Vocês falaram bem que depois da vitória do Atlético, a Mancha foi lá no aeroporto, lá no Curitiba, pressionar os caras. Aquele tipo de pressão eu particularmente não gosto. Né? Você intimidar os caras, apelar para intimidação, para violência muitas vezes, ou para ameaça, aquilo para mim não incentiva ninguém, aquilo na verdade, na minha opinião, desmotiva. E a gente vai falar um pouquinho, eu particularmente, de mais uma presepada da torcida do Palmeiras, mais no final.
mas isso vou dar um destaquezinho mais lá para frente, porque, como eu disse e digo nos bastidores, não gosto de ficar dando destaque para marginal. Mas, enfim, né, como eu falei, o Palmeiras ali chegou no 4º lugar e a gente ainda tem muitos desafios pela frente, mas, voltando a falar de uma peça em especial, como nós falamos de peças do jogo do Palmeiras que vem se destacando ou melhorando, uma particularmente vem sendo o destaque principal do Verdão, que é o nosso Pogba de Paula, Patrick de Paula, moleque da base, arrebentando, vem voando, jogando muita bola, desde o Paulista não é de agora, vem sendo regular, junto com o Gabriel Menino, mostrando e reforçando aquele comentário que a gente sempre faz, que a molecada da base tem bola para queimar, tem sola de chuteira para gastar. Patrick de Paula vem jogando muita bola e mais uma vez no jogo contra o Santos fez a diferença. Inclusive, na minha opinião, um golaço, pegou de 100 pulos, sem deixar a bola cair no chão, né, que foi o segundo gol do Palmeiras que garantiu a vitória. Patrick arrebentando. E acrescentando a isso, queria fazer uma pergunta primeiro para você, Celinho. Eu acredito que você não vai discordar que o Patrick de Paula vem jogando muito bem, fazendo jus pelo destaque que vem recebendo e pela posição de titular que é dele. Mas eu acrescento aí mais uma questão. Ouvir dizer, hoje para dar os créditos especialmente na boca do nosso comentarista colega, né, comentarista Walter Casagrande, pedindo até Patrick na seleção, pedindo a amarelinha no moleque. Olha, eu particularmente, por mais que goste do garoto, eu acho um pouco precipitado. Celinho, você acha que já é o momento de pedir Patrick na seleção, velho? Eu acho, cara. A minha questão, na verdade, é por que não? Por que não? E assim, mas porque tá cedo, vai queimar. Cara, eu lembro em 2010, o Dunga não levou o Neymar, não levou o Ganso. Tudo bem, não é garantia que vai ganhar. Mas ganhou também, entendeu? Levou gente experiente, já ganhou. Entendeu? E o Neymar, nessa época, já tinha ganho alguns paulistas ali, né? E já tinha ganho a Copa do Brasil, tava bem, cara. Tava no auge já, criando auge já, entendeu? Então tinha que levar, mano. O cara tá jogando bem. Em 2018, a França foi campeão da Copa do Mundo com um moleque de 18 anos, cara. Entendeu? Por quê? O moleque tava bem, tá jogando bem, tem moral. Você vê que o moleque, o Patrick, ele tem personalidade, cara. Entendeu? Ele pegou a bola no pênalti, no último pênalti, pra bater. Entendeu? Você vê no domínio de bola do cara, você já vê que é um jogador que tem muita personalidade. Entendeu? Então, assim, se tiver alguém melhor, se tiver alguém na fila, né? Porque às vezes eu acho que o critério é esse, né? Começa alguém a jogar bem, não, vamos esperar, aí fica tipo numa fila ali, que nem é o caso do Bruno Guimarães, né? Que tá batendo uma bola lá no Lyon, mas sei lá, cara, eu vejo dessa forma. Eu acho que se o cara tá bem agora, não vejo outro motivo. Assim, eu acho que os argumentos de que ele é novo não é um argumento muito fundado pra mim, assim, que tem fundo realmente, entendeu? Se for pra levar, tem que levar e pronto, cara. Entendeu? Mas e outra, a gente sabe que o Tite é quase que parcial nessa parte. O Tite gosta de levar mais os caras, os corintianos dele lá, entendeu? Não sei se dá certo. E tem mais um detalhe também que eu ia falar. O Patrick dificilmente vai ter oportunidade na seleção. A minha opinião é que ele tenha, mas o que eu acho realmente, o que vai acontecer, é que ele não vai ter tão cedo. E se ele for para um time da Europa de menos expressão, aí que ele não vai ter mesmo, entendeu? Então ele tinha que ir para um time da Europa, ou grande, ou um time que vai se destacar, que o time se destaque, né? Que o time chegue, por exemplo, que nem o caso do Lyon, que chegou na semifinal. Aí dá mais destaque para o jogador, entendeu? Então, por conta desses fatores, assim, se ele for vendido para um time da Europa, ele tem que ser vendido para um time grande, tem que se destacar lá, o time tem que chegar, não adianta ele se destacar e o time ser coadjuvante nos campeonatos que disputa. E aí sim ele vai ser olhado, vai ser analisado, não é garantia ainda. Exatamente. Quem não é visto não é lembrado, já diria o poeta. Brunão, passa a bola para você, velhinho. E eu queria também acrescentar mais
um parênteses nessa questão. Antes de você falar também a sua opinião sobre o desempenho do Patrick e dessa, talvez, nesse desejo de ir para a seleção, primeiro, para saber se você compartilha com essa vontade, eu queria também acrescentar a questão sobre as sondagens quanto à venda do moleque. O Celinho puxou a bola bem, né, falando que ele terá mais destaque na Europa, né? O Palmeiras, isso não é segredo para ninguém, já vem cogitando a venda do moleque até para repor aí os cofres do Verdão, que assim como todos os clubes com essa pandemia está defasado, né? Então o Palmeiras está cogitando vendê-lo, até porque como ele vem se destacando, os clubes estão de olho. Primeiro foi o Benfica, do Jorge Jesus, que veio, solicitou o moleque, né? O Benfica foi o primeiro a fazer uma oferta de 14 milhões de euros, né? Cerca de 92 milhões de reais, se eu não estiver errado. Palmeiras quase vendeu, quase. Mas aí alguma cabeça mais consciente lá do Conselho Palmeirense pegou e falou, ainda não, vamos dar uma segurada que esse moleque ainda pode conseguir ofertas melhores, tanto para ele quanto para nós, porque assim que essa conversa foi antes das finais da Liga Europa e da Liga dos Campeões, e aí o cara falou, vamos esperar passar essas finais, porque assim que passar essas finais, abre de fato a janela europeia, e aí outras propostas vão chegar. O guru que falou isso estava certíssimo. Li hoje na ESPN Brasil que agora hoje chegaram possíveis, né? Não é verdade, não é 100% certeza, são especulações possíveis. 4 novas propostas de 4 outros clubes europeus pelo Patrick de Paula, além do Benfica. Possíveis interessados, segundo a ESPN Brasil, que, por sua vez, consultou uma fonte interna do Palmeiras. Borussia Dortmund, da Alemanha, Atlético de Madrid, da Espanha, Olympique de Marselha, da França, e, além do Benfica de Portugal, a Inter de Milão, da Itália. Então, na prática, contando esses 4 que eu falei, mais o Benfica, teoricamente, especulativamente, seriam 5 europeus interessados pelo Patrick, pelo Pogba de Paula. Então, meu velhinho, resumindo tudo isso para você. Primeiro, qual a sua avaliação sobre o desempenho do Patrick nos últimos jogos? Merece esse destaque que está tendo? Segundo, concorda que talvez ele mereça uma chance na seleção? E terceiro, você acha que ele deve ser vendido? E se sim, para qual desses clubes você levaria ele se a decisão fosse sua? Então, Teló, eu particularmente, cara, diferente do Celinho, eu acredito que seleção ainda não, né? Não porque eu não goste do futebol dele, mas porque eu acho que ainda ele não tá apresentando um futebol digno de seleção, entendeu? Porque eu gosto sim do Patrick de Paula que jogou depois da bola na trave contra o Santos, entendeu? Porque eu acho que ele criou mais confiança e começou a arriscar passes para frente, sabe? Tipo aquela bola que ele meteu pro Willian, que o Willian voltou para ele, que ele fez o gol. Eu acho que esse Patrick de Paula é o que vai crescer no Palmeiras, que eu acho que ele vai criar uma cabeça mais matura que vai falar, ó, eu tenho habilidade, eu tenho potencial para jogar para frente também, porque eu acho ele um jogador muito, entre aspas, seguro, sabe? Ele, às vezes, ele dá muito passe para trás, muito passe para o lado, e eu acho que para crescer, ele precisa jogar mais para frente, né? Igual o menino. Eu gosto bastante do menino, e até cheguei a comentar com o Celinho sobre isso, que eu acho que o menino é um cara que, mano, pega a bola, ele olha para frente. E eu acho que, ele olhando para frente e começando a dar os passos para frente, ele vai chegar longe. Como também que eu acho que é cedo para vender ele. Eu acho que, igual você falou, alguém usou a cabeça aí de não vender esse cara, velho. E em questão de qual time que eu levaria ele, meu, pra você ter uma ideia, eu manteria ele aqui mesmo. Tipo, nem sonha em vender, velho. Nem sonha. Mas é pra cá que vai crescer muito. Exatamente. Eu penso igual você, já disse aqui, os caras às vezes não concordam comigo, mas eu sou da opinião que a molecada, as crias da academia, e não só da academia Alviverde, com a base brasileira no geral, elas são vendidas cada vez mais cedo e são cada vez menos aproveitadas aqui no Brasil. Eu, na minha opinião, eu sou a favor de aproveitar mais a molecada, dar um pouco mais de maturidade aqui, antes de vender os caras para fora, mas infelizmente, como a galera olha só a cifra, vende cada vez mais cedo. E aqui no Palmeiras ele vai ter bastante visibilidade ainda.
Porque o Palmeiras vai ganhar muito título. Pode ter certeza aí que a gente vai ganhar muito título com ele. E o Tite não vai ter como, mano. Por mais que seja corintiano, por mais que só leve os gambás dele lá, ele vai ter que levar, mano. Vai ter que levar o Patrick de Paula, velho. Eu acho que aqui ele vai ser mais visível do que lá na Europa. Exatamente, lá ele tem o risco de ser mais um, né? Ainda mais dependendo do time que ele vá. Por exemplo, se ele for para o Atlético de Madrid do Diego Simeone, que é um time que joga todo retrancado. Não sei se é um futebol para ele, por exemplo, se essa proposta for verdadeira. É um time que joga toda da linha do meio do campo para trás. E ele que é um cara que gosta de mais para frente, quando ele tem confiança, não sei se vinga. Aí você joga no Benfica. Tá, o Jorge Jesus está tentando montar um time competitivo, uma Celeste. Pô, mas o campeonato português, cara, é uma piada. O campeonato português é muito, guardado as devidas proporções, com todo respeito, ele é muito fraco. Não tem a competitividade no Brasil. Aí você vai lá na Inter de Milão. Pô, na Inter de Milão, a Inter de Milão não é o que já foi. O campeonato italiano não é o que já foi. Tudo bem que você tem o Lukaku lá, você tem o Lautaro Martinez, caras de nome, mas, cara, a Inter de Milão tá disputando a Liga Europa porque não consegue chegar na Liga dos Campeões. Aí você joga o Olympique de Marselha na França. Pô, o campeonato francês é tipo o português. Não tem competitividade nenhuma. Então, você vende o cara a muitas pressas, você faz um negócio ruim, na minha opinião. Né? Mas é claro, aí vai muito do staff do jogador, da cabeça dele próprio e da diretoria do Palmeiras. Mas, enfim, né, como eu falei, infelizmente ou felizmente, não somos nós que comandamos a bagaça toda. Mas, mudando a página, falando aí um pouco, voltando a falar um pouco do brasileiro, eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre a próxima rodada do Palmeiras no Brasileirão. Palmeiras neste meio de semana folga, né, conseguiu uma folguinha, não joga contra ninguém, nem na quarta nem na quinta, e só volta a entrar em campo no próximo sábado contra o Bahia, do Roger Machado, que já foi o nosso treinador e que também não deixa saudade, não, foi tarde, não volte mais. Mas o Palmeiras pega o Bahia para tentar mais uma vitória e quem sabe emplacar 3 resultados positivos consecutivos e tentar chegar mais perto ali da liderança, que hoje está com o Inter com 12 pontos, o Palmeiras, como eu falei lá atrás, está em quarto com 8 a 4 pontos de distância da liderança, tentar chegar um pouquinho mais, tentar emplacar uma terceira vitória para ganhar um pouco mais de confiança. Já adianto também em primeira mão, no caso em primeira mão aqui no podcast, né, nós não teremos uma peça do elenco considerado titula. Vi hoje que o Marcos Rocha se lesionou no último jogo. Uma lesão não muito grave, mas deve ficar em torno de 2 a 3 semanas fora, segundo fontes ouvidas pela mídia esportiva. E aí nós devemos ter talvez Mike na direita, o Mike que dá sono, Mike. Ou cogitam até a improvisação do Gabriel Menino na direita, que eu acho que aí já é brincar demais com a nossa inteligência. Mas, primeiro, Celinho, o que você gostaria, o que você espera de um Palmeiras aí para esse jogo contra o Bahia? E nessa posição teoricamente vaga na lateral direita, você acha que Mike, ok, não, Menino, muito menos, ou quem sabe, na direita, ou você testaria talvez um moleque da base, uma outra peça nessa direita? O que você projeta para esse Palmeiras e Bahia, velho? Não, o que eu acho que vai acontecer é que ele vai usar o Mike. O Mike entrou na última partida, dificilmente ele vai alterar. É o substituto imediato ali. O Menino, ele fez a lateral numa época que o Mike estava no DM também. Os dois, né? O Marcos e o Mike. E o Mike, assim, ele teve bons momentos no Palmeiras, né? Ele, no final de 2018, ele fez um excelente campeonato brasileiro de apoio, de marcação, entendeu? E ele não é um cara que... eu acho que ele mantém uma regularidade. Só que ele não é um jogador muito bom tecnicamente, entendeu? Então, eu acho que é ele mesmo que tem que ser mantido. Espero que o Luxemburgo faça isso. Agora, o que eu espero que o Luxemburgo faça também eu acho que é começar com o Willian. Eu já falei que o Willian é um ótimo reserva, né? Já comentei aí, tem gente que não gosta. Eu acho que o Willian é um ótimo reserva, porque toda vez que ele entra durante o jogo, ele vai bem. E quando ele tem uma sequência, ele acaba perdendo um pouquinho, ele abaixa um pouco o nível dele.
entendeu? Só que a gente tem, quais são as opções, a não ser o William? Rony e o Veron, que tá machucado, né? E o Wesley, que o Luxemburgo não põe também, não sei porquê. Que entrou muito bem contra Goiás, se eu não me engano. O Wesley entrou muito bem. E ele não teve sequência. O Luxemburgo não pôs ele para jogar. Então, o que eu espero? Eu espero que ele, se ele montar o ataque ali com dois caras ali na frente, que nem ele fez no jogo com o Santos, eu espero que um desses caras seja o William e o outro seja o Luiz Adriano, que está vindo muito bem aí nessa fase. Né? E o meio de campo acho que ele não vai mudar, né? Acho que ele vai manter o Lucas Lima, que nas últimas partidas, como a gente falou, veio bem, né? Patrick de Paula, Gabriel Menino. E aí tem mais um outro no meio do campo, né? Que ele entrou também, que foi o Bruno Henrique, que jogou bem essa partida. O Bruninho falou que o Ramires entrou bem. Mas, sinceramente, eu não gostei da alteração, porque eu achei que ele trocou 6 por meia dúzia e um cara que estava vindo bem no jogo, entendeu? E o pior, quando o Ramires entrou, ele fez o gol contra, né? E aí, cara, desculpa, mas isso daí conta mais. Ele pode até ter tido uma boa movimentação e tal, mas eu achei que ele acabou sendo mal. E o Luxemburgo, eu achei que ele errou nessa alteração. Podia ter esperado um pouco mais, entendeu? Ver o que o Bruno Henrique ainda podia render mais, porque estava vindo bem. Então eu espero que ele mantenha, né? Então é isso, mano. Eu ia falar da zaga também, mas não sei se você vai deixar para depois, se você vai querer que eu estico aqui. Exatamente. Já dá uma segurada nessa informação aí, que ela já vem. Antes eu vou passar a bola pro Brunão. Brunão, qual que é a sua expectativa aí pro jogo, né, contra o Bahia? Você pensa diferente do Celinho com relação, por exemplo, a essas peças que ele falou na lateral direita? Você tentaria algo novo? Ou com relação ao nosso meio de campo, em que ele, por exemplo, né, vem dando mais sequência para o Lucas Lima, mantém ataque, Rony já deu, vai esquentar banco, William titula. O que você pensa sobre isso? Você pensa diferente? Qual que seria o seu Palmeiras ideal, né? Por exemplo, o jogo contra o Bahia? Eu acho que na questão da lateral foi uma perda ferrada nossa aí, o Marcos Rocha, né, que tem jogado muito bem. Eu acho que a titularidade, é claro que é dele, mas agora, tipo, por ele não poder participar, eu acho que tem que ser o Mike mesmo, né? Tem o Lucas aí, mas eu nunca vi jogar, então não posso falar que ele tem que ser o titular, né? E também eu gosto do futebol do Mike, eu acho que não é um futebol que compromete, entendeu? Também não é um futebol lindo que a gente fala, coloca o Mike, que é ele que vai tomar conta da posição. É só para cobrir o espaço ali mesmo. E é somente isso. Agora, na questão do Rony, pra mim, cara, também já deu o Rony, velho. Coloca pra esquentar banco, já não dá mais. Ele erra uns negócios simples, porque pra mim, o Maicon Leite jogava 3 vezes melhor que ele, velho. E o Maicon Leite não jogava. Isso é um problema. Agora, no ataque ali, com certeza, né, Luiz Adriano tem jogado muito bem também, feito gol, né? E agora, qual que seria o outro? Na questão do Bruno Henrique, que o Celinho falou, cara. Eu também acho que ele jogou muito bem contra o Santos e também não entendi a substituição. Eu só quis esclarecer que, para mim, o Ramires tinha jogado bem, apesar de ter feito o gol contra. Mas também, na hora que voltou pro segundo tempo, que eu fiquei sabendo que o Bruno Henrique saiu, eu falei, mano, o que aconteceu? Será que cansou? O que... Eu não entendi também. Aí, agora o Gabriel Menino, né? Eu acho que vai jogar muito nesse próximo jogo contra o Bahia aí. E quero que ele faça o primeiro gol também, que eu tô torcendo pra caramba por esse moleque aí. O moleque joga muito, né? Você vê que ele é diferenciado, que ele tem vontade, né, cara? Eu também torço muito pra essa molecada quando vem da base, assim, dá certo. Não só por ser da nossa base, mas, cara, por exemplo, a história do Patrick de Paula é animal. O moleque veio das taças das favelas lá. E aí eu torço muito para o sucesso. Na verdade, todo jogador, mas principalmente desse que tem umas histórias bacanas. Assim, o Gabriel Menino, eu praticamente não conheço a história dele, mas você vê que é um moleque aplicado, que é um moleque tático, que é um moleque que tem vontade, não tem bola perdida. É aquele volantão que o Palmeiras tem histórico de volantes com essa característica que dão muito certo no Palmeiras. E falando em volante, voltando agora para o tema que o Celinho já levantou a bola, que também pode ser um complemento aí para essa questão do Palmeiras que vai vir a jogar contra o Bahia, é com relação à dupla de zaga. Nós temos ali a dupla de zaga que ela está se alternando invariavelmente
entre duas combinações, Gustavo Gomes e Luan, sendo uma delas, e Gustavo Gomes e Felipe Melo, sendo a segunda, né, a outra delas. As duas duplas de zaga já entraram em mais de uma partida, né, em meio, de vez em quando, entra o Victor Hugo ali no meio perdido, depois volta para o banco, mas normalmente é uma dessas duas duplas. E conversando, né, antes da gente começar a gravação, conversando com o Sérgio sobre isso, a gente entrou numa discussão bacana e por isso que a gente resolveu trazer esse debate aqui também para o podcast, para ouvir um pouquinho de vocês, qual das duas duplas, na opinião de cada um, vocês acreditam que seja a dupla ideal para ficar aí como dupla titula da vaga do Palmeiras. O Felipe Melo, é claro que está nessa recuperando de lesão, tem esse agravante aí para ele, mas quando ele estiver em condições, Celinho, Gustavo Gomes e Melo, ou Gustavo Gomes e Luan, qual das duas para você tem que ser a dupla titula dessa zaga do Verdão neste momento que eles estão? Primeiro, ressaltar o sistema defensivo do Palmeiras, né? Que vem sendo destaque não só agora, mas desde lá de 2016, lá com o Cuca, depois passou alguns técnicos, mas o Felipão com o Mano Menezes, o sistema defensivo sempre foi um dos pontos fortes do Palmeiras, não levar gol, assim como no Paulista foi a defesa que menos sofreu, né? E aí é que tá, cara, é muito igual, na minha opinião, tecnicamente falando, Luan e Gomes, Felipe Melo e Gomes, e Felipe Melo e também Vitor Hugo, que jogaram no começo quando o Gomes estava fora. Cara, o sistema defensivo tá bem arrumado, né? Mas por que eu queria tocar nesse tema? Por causa que eu acho que eu prefiro o Felipe Melo. Eu prefiro o Felipe Melo e Gomes. Por quê? Porque o Felipe Melo ele tem uma liderança diferente, entendeu? Ele é um cara ali que ele bota respeito, não só pro próprio time, assim, não é moral com o próprio time, mas até pro próprio adversário mesmo, entendeu? O adversário vai jogar contra ele, sabe como é que ele já pensa duas vezes, assim, pô, é o Felipe Melo e tal. Há um respeito inconsciente, tá ligado? Então eu gosto até porque ele, capitão, tem moral. Então, quando ele voltar, né, porque ele tá no DM, eu acho que espero que ele continue com o Gomes aí. Mas, repito, o Palmeiras tem bons zagueiros, cara. Luan, até mesmo Vitor Hugo. Quando a gente precisa desses caras, eles entram e eles não ramelam de jeito nenhum. Exatamente. Eu gosto também do sistema defensivo do Palmeiras. Só não gosto quando ele é colocado sempre como a prioridade número 1, como essa escola de técnicos antigas aí, Luxemburgo, Mano Menezes, Felipão, que só prioriza a defesa, o ataque fica em segundo plano, não há um equilíbrio e fica aquele time defensivo que não ataca ninguém, como a gente brinca aqui, que é aquele meio de campo e ataque arame liso, né? Cerca e não machuca ninguém. Então, eu particularmente prefiro quando há um equilíbrio entre as estações, digamos assim, uma defesa consistente, que, né, como diz o nosso hino, não passa nada, um meio de campo criativo e um ataque também com um aproveitamento tão bom quanto o restante do time. É claro que aí você fala, pô, esse aqui é um time ideal, lógico, como todo torcedor e como toda pessoa que avalia o desempenho do time, a gente sempre quer o melhor para o nosso elenco. Quem sabe mais lá na frente. Mas e você, Brunão? Começando aí, puxando a bola do Celinho. Você tem alguma preferência por alguma dessas duas duplas, Gustavo Gomes e Melo ou Gustavo Gomes e Luan? E, acrescentando também, você concorda conosco que o sistema defensivo do Palmeiras está indo bem, né? Merece esse destaque que está tendo? Concordo 100% nesse quesito aí de defender. Como diz o Celinho aí, de um tempo tá muito bem, né? Não tem do que reclamar. Para mim o Gomes ali é intocável, né? Ele 100% seguro. Só fez aquilo lá comigo contra o Corinthians lá, que quase arrancou meu coração fora. Mas seguro, tá bom, né? É excesso de vontade. E pra mim é o Felipe Melo também. Eu gosto mais do Felipe Melo, né? O Luan pra mim é um bom jogador. Eu acho que é muito igual. Você já falou, mano, é muito igual. Só que eu acho que com o Felipe Melo a gente ganha também, além da liderança, a gente ganha um lançamento que ele não erra. Aquele lançamento dele que
os técnicos antigos que passou por aqui gostam de usar, né? Tipo o Luxo, o Felipão, ele não erra. E o Vitor Hugo, eu acho que ele já é reserva. Ele é o único ali que a gente pode falar que é reserva, né? Porque quando ele entra, ele não tem a mesma segurança de passe igual os outros têm, igual o Luan tem, igual o Gomes tem, igual o Felipe Melo tem, né? Porque quando a bola chega nele ali é chutão, ele é zagueirão mesmo. E eu acho que no futebol de hoje, o zagueiro ele não é só defender, é só tirar a bola ali, né? Eu acho que tem que saber jogar um pouco também, coisa que o Gomes e o Felipe Melo e o Luan sabem fazer. Exatamente. O Felipe Melo, esse lançamento dele, ele é elogiado até por adversários nossos, né? É uma qualidade que ele tem. Né? Eu particularmente, eu tenho minhas ressalvas com o Felipe Melo apenas com relação ao seu comportamento. Um cara muito explosivo, pavio curto, que adora uma polêmica, uma pancada ali. Já foi pior, claro que vem melhorando, né? Graças a Deus. Mas ainda assim não perde a oportunidade de entrar rasgando quando se pode evitar. Mas, de qualquer forma, com relação, independentemente da personalidade dele mais explosiva, né? À toa que ganhou o apelido de Pitbull, é um cara que tem uma qualidade, sim, concordo com vocês dois, que é uma qualidade de passe inquestionável atualmente, né? A liderança também inquestionável, o respeito que impõe, isso também não tenho o que falar. Se eu fosse acrescentar alguma coisa quanto a ele, e diria até para o próprio, se eu tivesse oportunidade, é com relação ao fato dele ser explosivo. Fora de campo, é um discípulo de Deus. É a calma em pessoa, das entrevistas, em nome do Senhor, nada contra, também não estou fazendo apologia a nenhum tipo de religião, eu sou cristão assim como ele, mas é uma certa hipocrisia, na minha opinião, assim, fora de campo, né, tudo é um ser bonzinho, um bom samaritano, e dentro de campo, se puder entrar com o pé na goela, ele não perde uma oportunidade. Claro, como eu disse, vem melhorando e gostaria que melhorasse ainda mais com relação a esse comportamento, porque já houve ocasiões, várias e várias vezes na carreira dele, inclusive no Palmeiras, que devido a esse temperamento mais explosivo, foi lá, deu uma entrada que deixou o jogador adversário sem perna, sem pai nem mãe, quase sem perna também, e deixou o Palmeiras na mão. Como, né, se for voltar ao passado na Copa do Mundo que ele disputou em 2010 contra a Holanda, como na Libertadores, naquele jogo contra o Cerro Porteño, se não me engano, ele deu uma entrada no meio da canela do cara que quase partiu ao meio. O Palmeiras, ele foi expulso e quase jogou nossa classificação no rabo. Então, né, é claro que são que a atenção do jogo, ao calor do momento, o jogador fica de cabeça quente, assim como nós na pelada também. Mas, meu, um cara que é profissional, né, que tá ali, às vezes, jogando a classificação do time e que, às vezes, e que muitas vezes o time depende dele, você perder um jogador em um momento importante, em qualquer jogo, mas principalmente em um momento importante, você prejudica o seu time. Né? Então, na minha opinião, tem que controlar um pouco mais apenas o temperamento. Mas, fora isso, é um cara de qualidade inquestionável, na minha opinião também. Mas, meus amigos, a gente já está chegando ao tempo limite desse programa. Eu, particularmente, também já falei demais. Mas antes de nós encerrarmos e entrarmos nos destaques finais dos meus amigos comentaristas de hoje, eu queria abrir um parênteses falando aí em temperamento explosivo. Né? Na verdade, na minha opinião, seria uma nota de pesar, uma nota de tristeza, com relação ao caso recente que tivemos nesse final de semana, de briga, né, entre torcedores do Palmeiras com torcedores do Santos, na cidade de Mauá, na Grande São Paulo. Né? Num breve resumo, para quem não acompanhou, os torcedores do Palmeiras um grupo de torcedores do Palmeiras estava assistindo o jogo em um posto de combustível na cidade de Mauá, e após a vitória, eles ficaram ali algum tempo comemorando, e até onde se sabe, não sei dizer, até porque não foi divulgado se eles provocaram alguém, mas a informação oficial até o momento é que eles estavam comemorando a vitória num posto de combustível na cidade de Mauá, e, né, com bebidas e tudo mais, e pouco momento depois que o jogo acabou, um grupo de santistas, torcedores santistas, vieram em direção a eles, é o que se sabe, com pedaços de paus e ferros em mãos para agredi-los. Ainda isso é informação oficial. E aí, um torcedor desse palmeirense estava portando uma arma no jogo, não sei porquê, o cara estava com uma arma na cintura e sacou a pistola e deu tiro em tudo que é cara do Santos que ele viu pela frente. Inclusive, 2 deles vieram a falecer, vieram a óbito pouco depois, e um terceiro tomou um tiro de raspão e está se recuperando no hospital. E aí vem a minha nota de pesar. Primeiro,
Brigas entre torcidas, isso é mais velho que o arco da velha. Infelizmente, no Brasil, isso não há panorama de melhora enquanto não houver uma legislação eficiente, porque, infelizmente, em todos os clubes há torcidas organizadas, isso é ótimo, os caras fazem festas muito lindas, mas dentro das torcidas organizadas sempre tem pequenos grupos que, na minha opinião, não são torcedores, são vândalos vestidos de torcedores que usam a instituição para cometer atos de vandalismo e de criminalidade, porque eles não são presos, infelizmente, nesse país. E aí, o que promove esse tipo de cultura violenta no futebol, que eu sou completamente contra, eu sou um dos maiores críticos disso, né, aqui no nosso podcast e com todo mundo com quem eu converso a respeito. Então aí fica aquela pergunta, os caras combinaram briga na internet? Não sei, isso ainda não veio à tona. Mas, independente de como isso chegou a esses fatos, a ordem dos fatores não altera o resultado dos produtos, já diria o poeta. Os caras do Santos, por qualquer razão, já chegam com um pedaço de pau e ferro para darem no meio dos palmeirenses. E, o torcedor do Palmeiras já estava ali com uma arma na cintura, nem que fosse um policial de folga, não justifica ter uma arma na cintura, e já saca metendo bala nos caras. Na boa, eu sou bem radical quanto a isso. Para mim, isso são vândalos travestidos de torcedores. Enquanto a legislação brasileira não for mais dura e rígida com esse tipo de atitude no futebol, enquanto não der cadeia de verdade, e não os caras serem levados para a delegacia depois, ser dispensado depois, apesar que hoje, o cara que deu os disparos, ele foi preso, mas como nós sabemos que, tratando-se de Brasil, ele não deve ficar nem uma semana no xilindró, enquanto não houver uma legislação rígida que puna de verdade, como aconteceu na Inglaterra na década de 80, em que os caras acabaram com os tão temidos hooligans que tinham lá da torcida do Liverpool, que matava qualquer um que entrava na frente. Enquanto não houver algo parecido aqui, o Brasil não vai mudar. E, infelizmente, nós teremos que ficar dando esse tipo de notícia, que eu odeio dar esse tipo de notícia, porque o que esses caras querem é mídia, é aparecer, eles se vangloriam com isso, para eles são troféu. Enquanto nós não tivermos uma legislação decente nesse país com relação a inibir esse tipo de atitude, a inibir esse tipo de torcedor e de pessoa que se diz torcedor cometendo atos de vandalismo e brutalidade no futebol, o Brasil não vai para frente. Mas essa é só minha modesta opinião, nada contra a torcida organizada, os caras fazem, aqueles que são torcedores de verdade, fazem festas lindas no estádio, nós estamos vendo aí que o futebol sem torcida perdeu um pouco de sua graça, talvez muito de sua graça, não é a mesma coisa. Né? Nós, aqui como palmeirenses, também sentimos falta de um estádio, a torcida faz muita falta, a festa faz falta, o grito, até vai a gente se sentindo direito, faz falta, porque mostra para os caras que a torcida não está satisfeita com alguma coisa. Agora, vandalismo, para mim, não é torcida. Infelizmente, nós tivemos 2 óbitos, independente se os caras eram desse tipo se eram os caras que não são torcedores, eram algum tipo de vandalismo ou não, vidas perdidas são sempre vidas. E quando se perde vida, mostra que a situação, mais uma vez, está fora de controle. Mas, infelizmente, o Brasil ainda é assim e não sabemos quando irá mudar. Mas é isso, meus amigos. Só queria fazer esse parênteses para deixar a modesta e humilde opinião desse que vos fala, de repúdio a esse tipo de atitude. Esperamos não dar esse tipo de notícia tão cedo novamente. Queria agradecer mais uma vez a todos que nos assistem. Nos sigam nas redes sociais, podcast_porcoristas no Instagram, podcast porcoristas no Facebook. Estamos no YouTube também. Todos os nossos vídeos vão para lá, junto, assim como para as outras redes sociais. Estamos também em áudio no Spotify, Deezer, SoundCloud e todas as plataformas de streaming de áudio que existem. Então, não tem motivo para não nos acompanhar, vir com a gente e se juntar a esse bando de palmeirense maluco, fanático pelo Verdão, que adora se reunir para jogar, conversa fora, cornetar e elogiar sempre, claro, quando tiver motivos para tal. Continuem nos acompanhando e estejam sempre conosco. Queria agradecer mais uma vez a participação dos meus 2 comentaristas de hoje. Em primeiro lugar, Brunão, participação mais do que especial. Obrigado mais uma vez, meu velho. As portas estarão sempre abertas para você e para todo mundo que quiser enriquecer. Manda uma mensagem para a gente. Quer se tornar um comentarista porcorista? Manda um direct para a gente, um messenger, um sinal de fumaça que a gente vai te achar, vai botar você para colocar sua cara para jogo e você vai ter a oportunidade de botar seus comentários, suas análises em pauta e quem sabe se tornar um porcorista também, por que não?
Brunão, obrigado mais uma vez, meu velho. Você abrilhantou e enriqueceu muito o programa. Seu destaque final, meu parceiro. Mais uma vez aí eu quero agradecer por estar participando aí, show de bola. Já estava acompanhando vocês aí nos vídeos anteriores, show de bola, gostei demais. E de participar melhor ainda. Peço desculpas a alguma coisa aí. E obrigado, precisando aí, tamo aí de novo, mais pra frente. Com certeza. Que desculpa nada, rapaz. Você já é da casa, meu irmão. A gente que tem que pedir desculpa, né? Você está acompanhando o nosso programa? Ih, desculpa, velho. A gente vai fazer melhor, prometo. Isso aí. Continue com a gente, ó. Isso é para vocês verem, galera, que nos assiste. Quando a gente fala que a gente tem audiência, não é só minha mãe, a mãe do Celinho, nossos parentes, não. Aí, ó, essa é a segunda participação especial que a gente traz aqui de pessoas que nos assistem e vieram participar para comprovar que a gente tem uma audiência cada vez mais crescente. Já aí 1K de seguidores no Instagram, mais um punhado aí no Facebook. Estamos crescendo a cada dia. Um dia a gente chega lá. Brunão, obrigado mais uma vez. Celinho, meu parceiro, seja da casa, tá com a gente desde o início do projeto. Valeu mais uma vez, meu irmão. Mais uma vez um prazer inenarrável estar na sua ilustre companhia, meu lindão. Qual que é o seu destaque final? Tá bom, Michel, é isso aí, cara. Até a próxima, velho. Esse é o meu destaque. Excelente. Curto e objetivo, como sempre, Celinho. E já tá melhor que o Palmeiras já. Pelo menos tá sendo objetivo. Exatamente. Já diria o poeta, para um bom entendedor, minha palavra basta. E o Celinho, com essa sua serenidade, esse brilho no olhar, que só ele tem. Celinho, obrigado, meus amigos. Mais uma vez, para quem nos acompanha, aquele abraço, um beijo, um tchauzinho aqui na voz. Fiquem com a gente que em breve teremos mais um novo podcast exclusivo para vocês. Valeu, tchau, tchau. Aquele abraço!